Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou José Vettorazzo, sou médico urologista em São Paulo e nesse vídeo eu quero continuar conversando sobre a vigilância ativa nos homens com câncer de próstata. Quem são os homens que podem fazer essa vigilância ativa e podem com segurança não fazer uma cirurgia ou radioterapia nesse primeiro momento? Então, se você se interessa por esse assunto, se inscreva aqui no canal e continue acompanhando esse e outros vídeos relacionados a câncer de próstata, tratamentos, hiperplasia prostática e outros problemas de saúde masculina. Como nós já conversamos em outro vídeo, a vigilância ativa é um tipo de acompanhamento intensivo de pacientes com câncer de próstata. Muitas vezes esses homens são diagnosticados com um câncer de um risco muito baixo, uma doença pouco agressiva, que possivelmente não vai trazer nenhum problema para esse paciente e acabam passando por cirurgia ou por radioterapia, por tratamentos agressivos que podem causar problemas de saúde, que podem trazer problemas para talvez um homem que fosse conviver muito bem com um câncer de próstata de baixa agressividade. Por isso a gente aprendeu já há vários anos que a gente pode selecionar alguns pacientes que tenham então um câncer de próstata, mas que seja de um tipo de baixo risco para evitar esses tratamentos mais agressivos. Dessa forma então a gente poupa esses homens de possíveis efeitos colaterais de uma maneira segura através de um acompanhamento intensivo que nós chamamos de vigilância ativa para eventualmente detectar uma possível evolução, uma possível agressividade maior desse tumor para aí então a gente fazer um tratamento definitivo, para somente quando a doença ficar mais agressiva a gente sugerir, indicar a retirada da próstata daquele homem, indicar uma cirurgia. Então nesse vídeo eu vou te explicar quais são os critérios que a gente usa para definir junto com o paciente se ele é um candidato ou não a esse tipo de acompanhamento, um candidato à vigilância ativa. Esses critérios eles podem variar um pouco de acordo com o protocolo, de acordo com a escola médica que você se baseia, mas de maneira geral a gente tem algumas coisas definidas para orientar nós urologistas no momento dessa conversa, dessa tomada de decisão junto com o nosso paciente. Um dos critérios para a gente avaliar se aquele paciente tem características seguras para a realização da vigilância ativa é o valor do PSA, o exame de sangue que a gente usa para entender se tem algum problema na próstata. PSA abaixo de 10, a gente sabe que é seguro para incluir num protocolo de vigilância ativa. Além disso, um homem com câncer de próstata que tem um exame de toque retal com uma próstata normal ou muito pouco alterada, com um pequeno caroço, um pequeno nódulo, também pode ser um candidato à vigilância ativa. Outro critério importante, talvez o mais importante para a gente incluir se esse paciente pode ou não ser candidato a esse tipo de protocolo. O tipo de doença que vem na biópsia. Então, para a gente pensar em vigilância ativa para um homem com câncer de próstata, esse homem tem que ter o adenocarcinoma usual da próstata no estágio inicial de Gleason 6 ou ISUP1, como pode vir escrito em algumas biópsias, comprometendo uma área pequena de próstata, em geral entre 2 a 3 fragmentos da próstata retirados na biópsia, que sejam pouco comprometidos, que não sejam totalmente comprometidos, que tenham uma parte só com câncer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que de todos os fragmentos que você retirou da próstata de um homem, apenas alguns deles e uma pequena porção têm um câncer de próstata em um estágio muito inicial. Além disso, importante também esse paciente que fez essa biópsia ter uma ressonância de próstata, mostrando que não tem outras áreas na próstata onde a gente pode ter doença ou ter uma doença mais agressiva. Porque imagina só, se a gente confia apenas em uma biópsia, sem ter uma ressonância mostrando uma área mais agressiva, e aquela biópsia veio com uma doença inicial, mas a gente não sabe que tem outra área de um risco maior na próstata, e inclui esse paciente num protocolo de vigilância ativa, a gente pode ter problemas porque nós estamos interpretando que a doença é muito inicial, mas às vezes ela pode ter um grau um pouco mais elevado. Então, homens que tenham um PSA abaixo de 10, um toque retal normal ou pouco alterado e uma doença inicial na biópsia são candidatos à vigilância ativa. Ponto muito importante, não é um critério oficial, mas faz parte do nosso raciocínio para a nossa tomada de decisão.
Não adianta nada o paciente ter esses 3 critérios que eu comentei, mas, por exemplo, ele não querer fazer os exames de acompanhamento, ele não querer fazer uma biópsia que a gente precisa fazer no futuro para confirmar se está tudo bem, se não houve evolução. Então não basta ter esses critérios iniciais e não querer fazer mais nada para entrar em um protocolo de vigilância ativa. É muito importante que o paciente participe, que ele frequente as consultas, que ele faça os exames para a gente ter um acompanhamento seguro e não perder o ponto em que eventualmente essa doença vai virar uma doença mais agressiva no futuro e vai precisar de algum tratamento. Então não basta o paciente ter esses critérios para a gente definir que vai ser vigilância ativa a melhor opção para esse paciente. Como tudo, a gente precisa entender essas variáveis, analisar o estágio da doença, conversar com o paciente para chegar à melhor conclusão e fazer a melhor escolha para aquele paciente. E outro detalhe importante, não é porque o paciente tem esses 3 critérios que ele não pode fazer nenhum outro tipo de tratamento, que ele não pode, por exemplo, escolher fazer uma cirurgia ou escolher fazer radioterapia. Alguns pacientes não toleram bem essa ideia de fazer o acompanhamento e querem simplesmente já fazer um tratamento definitivo para se livrar do problema. Por isso que a gente precisa conversar bem com o paciente, entender o que ele prefere e chegar à conclusão junto com o paciente e família de qual a melhor estratégia. Eu espero que essas informações sejam úteis. Eu te vejo aqui nos próximos vídeos do canal. Até mais!